Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje em mais um episódio do quadro Oftalmologista Responde, da Soblec, que é destinado aí a você, ao público que nos assiste, para tirar as dúvidas mais comuns do consultório. Hoje o nosso assunto é especial, é sobre as crianças. Então, mitos e verdades sobre a saúde ocular, sobre a visão das crianças. E nós vamos receber a oftalmopediatra, a doutora Juliana Dada, que tem uma experiência enorme com os pequenos e vai nos ajudar aqui com esse assunto para desvendar aí o que é verdade, o que não é, sobre a visão e os cuidados da visão das crianças. Juliana, seja bem-vinda. A Soblec agradece o convite, tá? A gente tem o maior prazer de ter aqui conosco e seja bem-vinda aqui. Vamos interagir com o público. Se alguém que tiver alguma pergunta, pode mandar também. Então, boa tarde. Boa tarde, Karina. Boa tarde, todo o pessoal da Soblec, quem está nos assistindo. É um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutora Juliana, então nos conta, vamos começar assim, quando que as crianças precisam ir ao oftalmologista, precisam consultar? Qual é o período, qual é a idade, como é que funciona? Então, a gente já tem uma recomendação formal muito bem estabelecida, né? Inclusive nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria. A recomendação inicial é que, se o teste do olhinho na maternidade foi tudo bem, a criança não é prematura, não tem alguma outra coisa que chama atenção, ela deve passar por um exame de rotina entre os 6 e os 12 meses. E depois, pelo menos mais uma vez entre os 3 e os 5 anos, e depois, de preferência, testar a acuidade visual uma vez por ano. Então, aquela história de levar no oftalmologista só quando a criança tem algum sintoma, quando não está enxergando bem na escola, não é verdade, né? A gente precisa fazer exames de rotina. Excelente, então mudou, né, essa diretriz, né? Isso é importante os pais ficarem atentos, que antigamente se levava quando a criança começava a se alfabetizar, mas hoje se sabe que não, bem pelo contrário, a gente tem doenças e correções que a gente precisa fazer antes dessa idade, né, Juliana? E se a criança não é alfabetizada, se a criança não sabe as letrinhas, é possível a gente realizar todo o exame oftalmológico? Essa é uma grande curiosidade dos pais, né? Eles chegam aqui pensando como que a gente vai falar esse ou esse, e não é assim, né? Os exames das crianças são muito diferentes, porque na geração anterior não era comum fazer exames em crianças tão pequenas, então as pessoas acabam desconhecendo. Mas a gente tem aparelhos para fazer exames em crianças que não falam. Às vezes é uma criança maior que também não fala, né? Alguma condição de saúde que não permite conversar, interagir, e também é possível examinar. Então, todas as pessoas, desde recém-nascido, a gente consegue fazer exame completo, exame de grau, exame de fundo de olho. Em cada faixa etária, a gente vai ter uma maneira diferente de testar a visão, né? Quando eles são pequenininhos, eu até posso mostrar aqui. A gente tem umas tabelinhas que tem linhas de alto contraste, então a criança tende a olhar para essas linhas. Depois a gente vai mostrando figuras e aos pouquinhos, conforme elas vão crescendo, vai trocando para letras. Então, qualquer idade pode e deve sim ser examinada. Excelente. E algumas curiosidades, né, que a criança ela leva um tempo até desenvolver a visão completa, né, em torno dos 7 anos por aí, e qualquer defeito que a gente tenha de correção visual, de grau, de olho desviado, estrabismo, ele tem que ser corrigido antes dessa fase, né, Juliana, para que o paciente possa amadurecer, possa crescer com uma visão completa, né? Senão ele vai ficar com o famoso olho preguiçoso que a gente chama, né? E outra coisa que é importante é comparar a visão dos dois olhos, né? Porque às vezes o paciente, a criança tem uma visão super boa num olho e muito ruim no outro, se ela não tapar, ela nunca vai se dar conta que ela enxerga menos de um olho, né? Então, como é importante o exame, né? Exatamente, e é muito comum no consultório, né? Isso é uma das maiores surpresas para os pais, às vezes, na nossa rotina do dia a dia da oftalmopediatria, porque às vezes a criança aparentemente enxerga muito bem, mas tem um dos olhos que enxerga pior. Então ela não tem nenhum sintoma, ela não manifesta nada, né? Ela se desenvolve de forma normal.
só que um dos olhos, às vezes, tem um grau muito elevado ou alguma outra alteração que não permite que ele enxergue. E eu sempre explico que quanto antes a gente descobrir isso e quanto antes tratar, maior o potencial de ter uma boa visão nesse olho também, né? A gente sempre prefere que a criança consiga crescer enxergando bem dos dois olhos, porque isso afeta principalmente questão como a noção de profundidade, distância, que a gente só consegue ter quando os dois olhos estão enxergando da melhor maneira possível. Na verdade, a visão, ela é né, é mais um aspecto do desenvolvimento da criança, né? Tanto de comunicação, quanto de entendimento, quanto de atenção. Então, uma das coisas que a gente também tem que frisar é que às vezes a criança é muito dispersa, a criança não consegue aprender na escola, né? A gente Primeira coisa entre as avaliações que a gente tem que fazer é olhar se essa criança está enxergando ou se essa criança tem alguma coisa que ela precise de algum auxílio óptico para poder desenvolver mais essa parte até cognitiva. Não é isso, Juliana? A gente vê muito isso no consultório, encaminhamento das professoras, até de professoras de escolinhas, né? Recentemente tive um paciente que ele começou a usar óculos e na semana seguinte a professora falou para mim, melhorou 90% o comportamento. Porque às vezes a criança não parece estar enxergando mal, mas ela não consegue prestar atenção nas atividades. A própria fala, né? A gente aprende a falar olhando a movimentação da boca das pessoas, então se não está bem a visão, pode ter atraso de fala. Muitas das vezes as crianças vêm com diagnósticos neurológicos que são confusão, assim, né? De, é TDAH ou alguma outra alteração, e aí colocou um óculos e mudou a vida, né? Então, primeiro a gente tem que realmente fazer uma avaliação global dessa criança para ver se não tem uma alteração visual, ou até auditiva também, né? Uma avaliação bem completa para ter certeza que não é algo orgânico que está causando esse comportamento, né? E nós temos que lembrar que as crianças não sabem informar isso, né? Ó, eu tô sentindo maior cansaço, eu não tô conseguindo enxergar, eu não tô conseguindo, né? Até porque a criança, além de ela não conseguir informar pela questão da idade, ela não tem termo de comparação. Porque se ela Exato. está enxergando mal, ela sempre enxergou mal, né? Então ela não tem como comparar, agora eu sei o que é enxergar bem. E tem aqueles vídeos muito legais que a gente vê, às vezes, no Instagram, que a criança coloca o óculos de bebezinho, ela fica assim, ó, porque ela Fica não chocada. é muito interessante, né? A importância de um exame precoce nas crianças, mesmo sem sintomas, mesmo que essas crianças não se queixem ou que não apresentem outros sintomas. E além dos exames de alterações de grau, né, que a gente corrige com óculos, outras doenças muito mais graves, né, catarata, retinoblastoma, tudo isso às vezes não apresentam um sintoma para os pais e a gente descobre num exame de rotina. Então a gente precisa realmente estar muito atento, assim, porque todas as condições, quanto antes a gente descobrir, melhor para um resultado final, né? E lembrar também da genética, né, Juliana? Quem tem histórico familiar de alto grau, né, de doenças oculares, ficar mais atento ainda nas crianças, né? Hoje o que a gente mais vê em relação a isso é a miopia, né? A miopia tem um fator genético muito importante e principalmente famílias que têm histórico de grau muito alto, né? Se você tem um familiar que tem aquele óculos super grosso e tem várias pessoas na família que tem que ficar muito atento a essas crianças, porque às vezes elas já começam na infância precoce com um grau elevado de miopia. Então, histórico familiar de doenças oculares é muito importante, miopia é uma das mais importantes. E agora vamos falar de um tema polêmico: as telas. As telas para as crianças. Como que é isso? O que, que pode interferir na nossa saúde ocular das crianças, enfim? Qual é a recomendação de uso de telas por idade? Como é que funciona? É um assunto bem delicado, né? Porque eu sempre falo que eu explico para os pais e falo qual é a recomendação oficial, mas também digo façam o melhor que vocês puderem, porque a gente sabe que é uma realidade que não é possível vetar completamente para todas as famílias, né? Cada família tem o seu contexto, sua realidade. Mas a recomendação formal em conjunto da Sociedade de Oftalmopediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria é que até os 2 anos seja zero, dos 2 aos 5 anos até 1 hora por dia, e a partir dos 5 anos até 2 horas por dia.
recomendações outras também, evitar telas nas refeições, evitar também que adolescentes virem a noite inteira jogando, né? Então, ficar um período muito longo utilizando telas sem pausas, isso tudo é muito ruim. E o que esse excesso de telas pode ocasionar na visão dessas crianças? A gente já tem visto muito mais crianças com sintomas de olho seco, né? Que antes era um sintoma praticamente de adultos, idosos. A gente vê crianças chegando no consultório com um pisca-pisca que os pais ficam achando que é um tique, uma ansiedade, e muitas vezes é olho seco por excesso de telas. Até sintomas de cansaço visual que a gente não via antigamente em crianças estamos vendo. Excesso de telas, principalmente de perto, olhar muito tempo de tela para perto pode causar estrabismo também. Então, algumas pessoas que já têm uma predisposição podem entortar de vez os olhinhos para dentro. E, claro, a miopia, né, que é a dificuldade para enxergar para longe, é a principal recomendação que a gente faz dentro do consultório de oftalmologia hoje para evitar o excesso de telas. É a nossa preocupação com o surgimento e com a progressão acelerada da miopia. E colocar essas crianças também para a rua, para brincar na rua, né? A gente sabe que é muito importante também a exposição à luz natural, né? Isso também é um fator protetivo para a questão da miopia. Então, hoje em dia as crianças ficam muito indoor por conta das telas, né? E é outra geração, né, Juliana? Não é fácil. Eu acho que o que tu falou é primordial. Faça o melhor possível para os pais, né? Porque é uma briga, né? Eu chego assim, eu recebo às vezes os pacientes no consultório, os pais assim, então agora escuta o que a doutora vai lhe dizer, porque tipo, eu não adianta os pais falar, né? Mas é outra geração, é outro modo de se comunicar. Então, tentar fazer o melhor que se pode, né? É um assunto bem difícil, assim, né? Principalmente com os que já são maiores, adolescentes. Então, sempre procuro fazer um combinado com as crianças e com os meus pacientes, assim, né? A cada 20 minutos que tu assistir, vai dar uma voltinha na casa, vai olhar para longe, vai brincar de outra coisa. E sempre tentar controlar o tempo, né? Os pais colocarem um alarme, ou então tem pais que dizem, a bateria acabou e agora não tem mais, né? Então, sempre achar o melhor caminho para evitar que seja um uso excessivo, porque a gente vê que na realidade tem crianças que passam muitas horas seguidas sem pausa, né? Sim. Jane, e vamos falar sobre um outro tema, assim, a questão do óculos solar. As crianças devem usar, não devem usar óculos solar? Quando? Como é que funciona isso? Quais são as indicações? Não existe uma recomendação formal sobre os óculos de sol. É importante a gente proteger, né? Então, se é uma criança muito pequenininha que não aceita óculos de sol e vai passar um dia num lugar mais ensolarado, na praia, um chapéuzinho já ajuda. Mas o óculos de sol pode ser usado desde bebezinho. A gente tem armações que são próprias para isso, né? Quando eles são muito pequenos, o ideal é ter uma armação mais flexível, bem ajustada ao rosto, que não fique muito apertada, nem caindo para não irritar a criança. Tem aquelas cordinhas que prendem atrás da cabeça. E eu sempre oriento comprar em óticas de confiança que forneçam o certificado da proteção UV. A gente precisa ter o filtro pelo menos UV 400. Eu sempre falo para os meus pacientes aqui na clínica, a gente tem um aparelhinho que consegue medir a proteção, né? Então, eles podem trazer na consulta para a gente medir se realmente tem a proteção adequada, que os pais ficam muito preocupados com isso. E então eu oriento assim: tem algumas crianças que têm mais sensibilidade à luz, então qualquer saída para a rua vão usar óculos de sol, mas a luz do sol também é importante para os olhos, então a gente pode dosar assim, né? Se for uma exposição mais prolongada, num período de verão, o ideal é que use, sim, mas num dia mais ameno que vai brincar na rua, não é necessário. Se a criança tem menos sensibilidade, não precisa ficar de óculos de sol o tempo todo. Na praia, por exemplo, a gente vê, né, poucas crianças com óculos solares na beira da praia, né? Às vezes passa o dia lá, os adultos É. todos com óculos solar e as crianças não, né? Então, acho que lembrar dessas exposições mais prolongadas, né? A criança também vai sofrer o dano, né? A gente tem o espectro bom da luz, mas tem o que danifica, como se fosse um Exatamente. envelhecimento do olho, né? Então, lembrar esses períodos de maior exposição aí que eles também precisam ser protegidos, né? É. Da mesma forma que a gente passa protetor solar no corpo, a gente também usa o óculos para proteger o olho da radiação ultravioleta, isso.
E tem tanto o dano a longo prazo quanto o dano agudo, né? A gente vê crianças, às vezes, com queimaduras oculares pelo excesso de sol, né? Mas eu sei que é bem difícil, eu tenho duas crianças de 2 anos que não ficam de óculos de sol. Então, né? Meu filho mais novo, a luz sempre incomodou muito ele. E ele pedia, mãe, meu óculos. E eu colocava o óculos, ele ficava o tempo todo na beira da praia de óculos, porque para ele era confortável, porque aquela luz incomodava, né? Então, realmente, tem crianças que têm mais sensibilidade e que se sentem mais confortáveis, né, com o óculos. Eu vejo muito isso no consultório, que tem crianças que gostam mesmo. E outro assunto que eu acho que é uma dúvida frequente dos pais, assim, das crianças que estão na creche, nas escolinhas, né? Bom, o olho vermelho, né? O meu filho voltou com o olho vermelho. Então, é conjuntivite? Não é? É contagioso? Não é? Como é que a gente pode, assim, tentar identificar? Ou, claro, o ideal é consultar um oftalmologista, né? Mas como é que a gente pode tentar identificar algumas coisas em casa? Sim. Uma coisa que eu vejo muito é a criança quando está resfriada e a secreção do nariz transborda pelo canal lacrimal e começa a acumular um cantinho de secreção no olho e os pais logo acham que é conjuntivite que precisa usar um antibiótico. Então, essa é a primeira coisa que eu queria comentar, porque na maioria das vezes não é. Então, a conjuntivite mesmo, né, que é contagiosa, que passa, ela deixa o olho vermelho, irritado, a criança vai sentir coceira, vai ficar com ardência, vai ficar mexendo nos olhos. Então, às vezes, um pouquinho de secreção nem sempre é conjuntivite. O ideal, como tu falou, é sempre avaliar, né? Existem muitas causas para olhos vermelhos. E na conjuntivite geralmente começa assim, né? Um olhinho mais vermelho, mais irritado, a criança coçando o olho, começa num olho, aí no outro dia começa a passar para outro olho. E as pessoas costumam perguntar, mas aqui passa, é bacteriana ou é viral? As duas, né? As duas passam. Então a gente precisa cuidar para não ir para a escola com nenhuma delas. Mas existe também a conjuntivite que é causada por alergia, que não vai passar para as outras crianças, e que é mais comum as crianças terem um quadro mais recorrente, né? Melhora um tempo, aí trata, e daí depois volta a ter de novo. Então, é uma criança que já tem um histórico de alergia que é um pouquinho diferente, mas a conjuntivite viral e bacteriana precisam ser afastadas da escola, né? Claro. E agora tu falou da conjuntivite alérgica, outra dica que a gente pode dar é que assim, a gente sabe que aquela criança que é muito alérgica, que é asmática, ou que tem rinite e que faz um quadro ocular junto, ela tem muita tendência a coçar os olhos, né? Isso não é bom a longo prazo. Então, assim, se você vê que a sua criança está esfregando o olho, está coçando o olho, leve no médico para. Existem colírios que tratam a alergia, que diminuem a coceira, porque não é saudável para o olho a criança ficar esfregando. Primeiro, pelo contato ali, pela força que vai fazer no globo ocular, e segundo, pela contaminação. As crianças, elas estão mais com as mãos mais sujas, com mais Surge. bactérias, e passar aquilo para o olho, né? A frase que eu mais ouço quando falo, porque para todos os pacientes eu pergunto, né? Coça o olho, tem alguma outra alteração que está incomodando? E as mães sempre me respondem: não, só coça quando está com rinite. Sim, mas quando está com rinite também não pode coçar o olho, né? É. E a gente não adianta falar para as crianças, não pode coçar o olho, porque elas vão coçar. Então, se a criança está sentindo coceira, a gente precisa tratar para eliminar a coceira, né? Para que ela não sinta vontade de botar a mão nos olhos, porque isso vai prejudicar e a gente não tem como estar sempre ali cuidando, segurando as mãos dela para não levar aos olhos, né? Exatamente. Então tá, doutora Juliana, a gente está chegando no nosso tempo. Eu queria saber se tu tem mais alguma dica que tu lembre, alguma coisa que tu ache relevante para a gente falar aqui. Acho que a gente não comentou sobre o estrabismo, né? Sobre o desvio dos olhos, que também é uma coisa que hoje mesmo uma família chegou e falou: as pessoas ficam me dizendo que vai passar sozinho, que não é importante levar no médico. E sim, né? Se tem uma criança nos primeiros meses de vida, 2, 3 meses, as crianças entortam os olhinhos de maneira frequente, porque elas ainda não conseguem fixar bem a imagem, mas depois disso elas precisam estar com os olhinhos retos. Então, se a gente vê uma criança desviando os olhos, é bem importante, porque a gente precisa tratar o estrabismo e também descobrir se não tem uma outra doença causando o estrabismo, que pode ser algo mais grave.
E, então, qualquer desvio nos olhos precisa ser examinado e tratado de forma bem precoce. E o recado final que eu gostaria de deixar é reforçar, né, a importância das consultas de rotina para as nossas crianças, e fazer a primeira consulta com 1 aninho de idade e nunca mais voltar também não é certo, né? Às vezes as famílias se passam nos retornos. Então lembrem, né, tudo que a gente previne na infância vai refletir na visão para o resto da vida. É muito importante a gente manter a saúde dos nossos pequenos. Excelentes dicas, adorei, doutora Juliana, acho que foi super útil para todo mundo, tá? Eu te agradeço muito a participação aqui conosco, a Soblec agradece, ao público também, essa live fica sempre gravada no YouTube, no canal da Soblec, vocês podem acessar a qualquer momento ou mandar para alguém que tem interesse nesse assunto. Muito obrigada, boa noite e até terça-feira que vem. Obrigada, Karina. Obrigada, Soblec. Até mais.